Todas e todas aqui presentes. É com grande satisfação que a gente dá início ao painel Ciência e Tecnologia no Setor Público. Ciência ou slogan, quando a tecnologia comanda a inovação pública. Essa é uma conversa que nos convida a refletir sobre uma questão decisiva para o país. Como a gente faz ciência, tecnologia e inovação deixar de ser apenas enunciados ambiciosos e passarem a orientar de maneira concreta a formulação de políticas públicas e a modernização do Estado e a entrega de resultados para a sociedade. Eu convido agora ao palco da BC, Gabriel Azevedo. Gabriel construiu sua atuação no campo de política institucional e do Legislativo Municipal, com passagem pela presidência na Câmara Municipal de Belo Horizonte e uma agenda marcada por debates sobre eficiência, transparência e inovação no setor público. Sua trajetória na Câmara iniciou em 2016 e o colocou em contato direto com desafios concretos de formulação política e do funcionamento das instituições. Bem-vindo, Gabriel. Convido também José Roque. José Roque é diretor-geral do CNPq e professor do CNPq, e professor titular do Instituto de Física da USP, com formação pela Unicamp e pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele construiu sua trajetória marcada pela excelência científica, pela liderança em pesquisa e pela atuação à frente de uma das instituições mais estratégicas do país, para a ciência de ponta e para a infraestrutura tecnológica no Brasil. Bem-vindo, José Roque. Também chama ao palco Tiago Campos, diretor da Anvisa desde agosto de 2025, graduado em Direito com especializações em Gestão Empresarial, Gestão de Políticas de Saúde e Direito Sanitário. Ele desenvolveu sua trajetória na interface entre regulação, saúde pública e formulação de políticas orientadas por evidências. Bem-vindo, Tiago. E para conduzir essa conversa, contamos com Camila Schutte, fundadora e CEO da Mastertech, referência nas áreas de tecnologia, educação e transformação digital. A Camila é formada em ciência da computação pela USP, construiu uma trajetória dedicada a aproximar a inovação, formação de talentos e desenvolvimento de tecnológico com atuação junto a grandes empresas, com destaque no debate público sobre o futuro do trabalho e da tecnologia no Brasil. A gente reúne aqui hoje diferentes experiências no setor público, da ciência, da regulação e do empreendedorismo tecnológico, para refletir com profundidade sobre o que significa transformar tecnologia em capacidade real de inovação pública. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e um ótimo painel. Gente, estou bem acompanhada aqui, hein? Vamos lá. Eu preparei perguntas tranquilas. Estamos num momento de boa, certo? Do país, nem vai ter eleição até o final do ano, tá tudo tranquilo. Mas o nosso tema aqui, a gente vai falar sobre ciência e tecnologia, pessoal, como um motor de inovação e para tentar levar essas transformações todas para o ambiente público. Tá? Não vou fazer grandes delongas, só queria trazer duas perspectivas aqui para a gente se provocar. Ao mesmo tempo que a gente tem declarações, né, bastante importantes e são reconhecidas, né, de que a gente já tem serviços públicos bastante digitalizados e a gente está conseguindo, né, se a gente olha para o mercado financeiro, né, o Pix é um exemplo enorme, a gente já tem os aplicativos, por exemplo, do SUS, que a gente estava falando ali, a gente conseguiu, enquanto nação, caminhar em direção à digitalização, mas a gente ainda esbarra em coisas muito pontuais como conectividade significativa. Então, a gente ainda tem uma parcela da população que não consegue se conectar do ponto de vista de infraestrutura. E uma segunda camada que não tem, às vezes, conhecimento para conseguir usufruir daquela conectividade. Por isso, o uso do termo conectividade significativa. Então, queria começar provocando um pouco o professor José Roque para contar para a gente como é que pode um país como o nosso, gigante de proporções continentais, ter tecnologia de ponta
como o Sirius, por exemplo, né, que traz gente de fora para pesquisar e tal, ao mesmo tempo tem dificuldade de conectar. O que foi que o senhor fez, que a equipe fez, que conseguiu levar lá para Campinas um espaço de inovação como esse num ambiente público, professor? O que deu certo, o que não deu? Começa aí, falar qual que é o caminho. Bom, obrigado Imagina. pela pergunta, né? Bom dia a todos aqui. Eu coloquei uma foto do CNPq, porque muitos não conhecem. Eu falei, Anvisa todo mundo conhece, né? Então não precisa montar uma foto. E o CNPq é esse espaço, né, de 500 mil metros quadrados, mais ou menos, que tem o Sirius que se destaca, mas uma série de outras atividades. E aí, alguns pontos importantes. É um projeto de longo prazo. Então, hoje foi falado de manhã, inclusive na Embraer, que você precisa ter visão de longo prazo e continuidade, certo? Então, ele vai completar no ano passado no ano que vem 40 anos, né? E foi um projeto que começou com um síncrotron muito menorzinho, que ocupava aquele quadradinho lá, e que era um equipamento de segunda geração, mas teve uma decisão estratégica, desenvolver a tecnologia inteira no Brasil. Então, formar pessoas. Então, se a gente vê a história da Embraer hoje, o ITA foi criado antes, formou pessoas para montar uma empresa global. Então, aqui foi treinar pessoas e acreditar que era possível fazer isso no Brasil. Interagir com laboratórios semelhantes no mundo. Então, internacionalização é a questão central. Muito bem. Essa, vamos dizer assim, visão, quando eu fui para o CNPq em 2009, eu fui com a responsabilidade de construir um novo acelerador, porque o primeiro, apesar de ter sido 100% nacional, não era competitivo. Foi assim, fizemos um Fusquinha, agora a gente queria fazer uma Ferrari. E aí nós tomamos uma decisão, inicialmente, a gente estava fazendo um projeto do que era chamado terceira geração, ter as gerações tecnológicas, fizemos uma revisão por um comitê científico internacional em 2012, que nos provocou que o mundo estava começando a caminhar para uma nova geração. Não tinha nenhum funcionando. Estava sendo feito um na Suécia. E que nós poderíamos ou investir num projeto muito bom, né, que ia dar certo, de terceira geração, ou arriscar e ir para um caminho que ninguém no mundo ainda tinha feito. E nós entendemos que o risco valia a pena, porque ia permitir posicionar o Brasil justamente na fronteira. Então, esse conhecimento acumulado, né, essa visão de longo prazo, né, e acreditar que é possível, eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes. O Brasil precisa acreditar que sim, é possível competir na fronteira, né, como a gente viu o caso hoje de manhã. E aí a gente conseguiu fazer isso, só que tinha algumas questões centrais. Esse é um projeto que ele vai gerar ciência de fronteira, mas a gente sempre entendeu que era um projeto que tinha uma série de transbordamentos que impactavam o país como um todo, né? Então, ele tinha como missão engajar a indústria nacional. Então, nós conseguimos que mais de 80% de toda a construção de equipamentos extremamente sofisticado fosse executado no país, certo? Então, nós fizemos isso. Tinha que continuar formando pessoas, né? E a gente sente hoje, você vê, nós temos um dia aberto no CNPq, né, são 2 dias, um para escolas, um para público em geral, em 2 dias nós temos 38 mil pessoas vindo visitar. Tem gente que pega ônibus e viaja 800 quilômetros para fazer bate e volta só para ver o desenvolvimento. Então ele traz um elemento que eu entendo muito importante, que é um orgulho do país de poder conseguir estar nessa fronteira. E um elemento central, eu acho, nesse sucesso todo, é uma coisa que está escrito ali, que nós somos o que é chamado uma organização social. Nós somos um ente privado, sem fins lucrativos, que assina um contrato com o governo. Então, esse contrato traz uma visão, em princípio, de longo prazo, certo? Traz uma missão, nós somos o que eu chamo de mission oriented. Nós agora estamos com o Ministério da Saúde, nós somos supervisionados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E agora o Ministério da Saúde se transformou no que a gente chama de interveniente. E o objetivo dessa interveniência é colocar de pé o que é chamado pelo próprio Ministério da Saúde do Programa Nacional de Inovação Radical em Fármacos. Então é fazer inovação em fármacos agora, porque eles entendem que o CNPq, né, não é porque ele tem os Sirius, é porque ele tem uma cultura e um ambiente que permite que essas políticas públicas sejam executadas com eficiência. Então, eu acho que esse é o DNA, isso gera uma cultura, né? Então, esses 40 anos, é formação de pessoas, cultura e governança, método de gestão. Então, acho que esses são alguns segredos que podem ser reproduzidos facilmente em outros lugares. Arrasou, professor. Eu estou devendo essa visita, hein? Todo mundo. Todos estão convidados, tá? Todos estão convidados. Vamos passar lá. Gabriel,
estamos com um exemplo claro aqui do professor de que é possível inovar. Mas eu queria fazer uma provocação para você, que é não necessariamente estar digitalizado, né? Porque a gente usa aqui essa métrica, né? A gente tem o GovBR, a gente conseguiu digitalizar muita coisa e tal. Não necessariamente isso quer dizer inovação e melhoria para a ponta final. Queria saber de você, Gabriel, o que você acha que falta para que essa digitalização se torne inovação, se torne impacto na ponta? É a gente treinar mais gente? É vontade política? É falta de mão de obra? O que é? Como é que você enxerga? O que está faltando? Se a gente já está digitalizado, já estamos quase 90%, né? Os números dizem que a gente já conseguiu digitalizar quase que 90% das nossas bases. O que falta para isso virar inovação? Boa. Em uma palavra, aquelas. Em uma palavra, vai, Gabs. Voto. Gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Esse tipo de debate é mais tranquilo para mim, porque eu não estou contando com a pessoa que aqui ao lado vai falar. Candidato, o senhor tem 30 segundos para responder essa questão. Réplica, tréplica. E porque, sendo professor, eu me sinto muito em casa no ambiente universitário. Enquanto pré-candidato a governador de um estado como Minas Gerais, com seus 853 municípios, que vai ser determinante, é claro, para a eleição também presidencial. Eu agora há pouco ouvia minha amiga Iracema Rezende, que falava junto com o Felipe Nunes e o Duda Lima, sobre como é que a gente descobre o que vai acontecer na eleição presidencial. E todos eles falaram para a gente olhar para a região metropolitana de Belo Horizonte, que é um lugar onde está o eleitor que pode definir essa eleição. Na hora que a gente for olhar para a eleição lá na região metropolitana de Belo Horizonte, eu vou até a sua pergunta. Fui vereador por 8 anos, presidente da Câmara Municipal por 2 anos. E uma das minhas principais bandeiras era a mobilidade. Ou seja, como é que a pessoa sai da sua casa diariamente, vai para o ambiente onde trabalha, onde estuda e volta para lá. Quando a gente pensa no aspecto da inovação e da tecnologia, a pessoa pode entrar num celular e baixar o aplicativo BH Bus. Mas além do BH Bus, ela pode baixar ainda mais 2 aplicativos, o que já é obviamente uma tragédia. E nesse aplicativo, ela vai poder consumir a tarifa da passagem em Belo Horizonte. Mas se ela mora em Betim e tem que trabalhar no centro de Belo Horizonte, ela não sabe quantos números de passageiros estão naquele momento para ela decidir se vai pegar um ônibus mais cheio ou um ônibus mais vazio. Mais do que isso, se ela é mulher, ela não tem um sistema simples para se defender e denunciar um assédio. E eu posso mostrar para vocês inúmeros lugares do planeta onde a tecnologia e a inovação já melhoraram a vida de quem deixa o carro em casa e inteligentemente, na convivência de uma cidade, vai utilizar o transporte coletivo. Porque é assim que funciona. Isso não está no debate político. Então, a primeira resposta que eu dou para você, por que a gente não avança mais nessa pauta? Porque se um candidato a presidente no ano de 2018 ou de 2022, prometesse para o cidadão o PIX, vejam bem, em 2018, um candidato que falasse, prestem atenção, vocês não vão mais usar cartão de crédito, nós também vamos abandonar o dinheiro e as transações vão ser por celular. A gente vai digitar o endereço do e-mail ou um número de CPF e o dinheiro vai de uma conta para outra sem pagar imposto. Sabe o que a maioria da população ia fazer? Duvidar. Então, a primeira resposta para você é a seguinte, é a dúvida. Porque quem implementa esse tipo de política, com todo respeito aos nossos técnicos, são os agentes de poder. Eles é que tomam a decisão para confiar naquelas pessoas. E aí você precisa de agentes de poder que acreditam nesse modelo de país. Esses agentes de poder geralmente não estão preocupados em discutir o kit gay, né? O papel do banheiro unissex ou não, e todas aquelas outras coisas que a gente vê na eleição e que não contam para a melhoria das pessoas. Então, a primeira resposta é a resistência e a insistência de pessoas que querem se candidatar, que fogem desse diálogo absurdo. O segundo ponto, também te contando um exemplo prático, quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, gente, eu prometi como uma promessa principal um aplicativo chamado Meu Vereador. Então a pessoa ia baixar um aplicativo no celular dela e toda vez que eu fosse votar na Câmara Municipal, pum, apareceu a notificação falando, atenção, o seu vereador vai votar. Você precisa se posicionar.
porque de acordo com a sua posição ele pode mudar o voto. Então eu dava o projeto de lei por completo, o resumo, a minha posição. Em 505 votações, o eleitor mudou meu voto 5 vezes. 2 para pior, 3 para melhor. O fato é que isso era completamente inovador. E eu tentei ampliar o uso do aplicativo para outros políticos. E o que deu errado? Eles não queriam demonstrar qual era o voto deles. E não queriam alertar o eleitor que eles estavam votando. A tecnologia estava lá. Esse mesmo aplicativo servia para a pessoa fotografar um buraco, uma árvore ou qualquer problema na cidade que ele quisesse que eu resolvesse. Em 6 meses de uso, eu identifiquei cerca de 160 movimentos padrão dentro da prefeitura e da máquina que mostravam como é que um buraco se tapava, como é que uma árvore era podada. E a gente conseguiu, inclusive, sistematizar dentro da prefeitura como é que se desperdiçava o tempo dentro da máquina pública para efetivar o que o cidadão precisava. E eu entreguei um relatório, obviamente, para a prefeitura, falando, olha, vocês podem melhorar aqui. Quantos empregos iam por água abaixo? Quantos processos de poder seriam simplificados? Então, a segunda coisa, que é a minha resposta para você, envolve o engajamento do cidadão na busca de uma resposta melhor do poder público. E terceiro, para fechar, quando eu fui subsecretário de Juventude de 2011 a 2014, no governo de Minas Gerais, nós tínhamos vários programas lá, como Poupança Jovem, para manter o jovem no ensino médio, de inovação e tecnologia, como Plug Minas. Cada vez que um vereador ou um prefeito do interior chegava para conversar comigo, eu tinha que disparar ofícios de papel para todas as secretarias para saber o que tinha no município dele. Até resolver criar um portal chamado Observatório da Juventude, que por território e por política pública, colocava de maneira muito fácil onde é que a pessoa poderia encontrar essa política. Parece simples para nós, estamos aqui, vamos fazer um site, reunir informações, dados e tal. Só que aí você tem que fazer um processo de licitação, contar com os profissionais da Prodenge. E hoje vocês não fazem ideia do que é para um governo manter alguém que faz um aplicativo. O que é competir dentro da máquina pública com esse mercado todo que está aí? Então, o terceiro ponto para te responder é: faltam aos governos federal, estaduais, distrital e municipais uma mentalidade que permita ao governo oferecer para o cidadão, no aspecto da mobilidade, da educação, da saúde, aquilo que ele já consegue no seu celular para pedir uma comida, para chamar um carro de aplicativo ou para namorar. Ou seja, a facilidade com que o mundo oferece para o cidadão, o Grindr, o Tinder, o Uber, o Netflix e o iFood, deveria ser a facilidade com que o cidadão vai ao hospital, consegue uma escola para o seu filho ou aporta os dados de segurança para saber onde há um risco para ele. E para isso, nós temos que trazer para o governo a vida real. Ótimo. Ótimos exemplos, Gabriel. E quando você fala sobre essa burocracia, me veio uma palavrinha na cabeça, Tiago, que é regulação. Por quê? E acho que isso quando a gente fala em setor público e a gente fala em inovação, acho que é inevitável que a gente pense em regulação. Eu vejo a Anvisa como um caminho que está usando inovação para o bem, para a garantia dessa escala sustentável. Mas muita gente ainda vê regulação como um caminho de burocracia única e exclusivamente. Então, queria ouvir de você um pouco como é que vocês têm equilibrado as coisas, como é que você enxerga o papel da regulação no fomento de uma inovação segura, ao mesmo tempo, como é que ela não vira retranqueira num contexto de país como o nosso? Tiago, queria começar por aí. Obrigado, Camila. É bom falar por último, porque você fez escolhas de perguntas que se conectam entre si. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, nesse Brasil Conference 2026, nessa 12ª edição. Eu acho que tem marcadores muito importantes nas 3 perguntas. Eu vou circular pelas 2 primeiras para responder a que você me pediu. Primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente tem, ainda bem, um país diverso, com uma sociedade extremamente complexa e vistos em pouquíssimos outros países do mundo. Então, nós, de fato, trabalhamos com ilhas de inovação, de soluções, com lugares onde a tecnologia está presente,
seja a palma da mão, seja nos serviços públicos, seja em todas as áreas. E nós temos ainda o esforço de tentar fazer com que essas tecnologias sejam universalizadas, que elas possam estar disponíveis a todas as pessoas de uma forma equânime. E aí, a equidade talvez seja o centro da palavra para a gente construir aquilo que a gente quer de país. Eu não tenho como perder de vista aquilo que a gente viu no painel aqui nessa sala há pouco. Um jovem perguntando onde ficava Roraima. E as pessoas ainda sem conhecer sequer o seu país e se perguntar quantos de nós estivemos naquele território e conhecemos aquela realidade, poucos aqui poderão dizer que lá estiveram e que conhecem aquela realidade. Então esse é o primeiro tema. O segundo, eu acho que é algo que o professor Zé Roque trouxe, que eu acho que é imprescindível. Nós temos, e aí não sei se fruto desse conjunto, desse cenário brasileiro, mas nós temos muita dificuldade em estabelecer processos de longo prazo. Veja, a gente até avançou na educação, em ter planos do ponto de vista formal, decenal de educação. Na saúde, a gente ainda trabalha com planos quinquenais, e quando nós vemos a execução e o avanço, eles são sempre ciclos curtos, interrompidos e não necessariamente que orientam para o mesmo lugar. Eu posso até ter interrupções, mudanças políticas que possam induzir ou transformar ou avaliar outras perspectivas, mas que aquela direção que nós pactuarmos enquanto sociedade seja a mesma direção de todos esses projetos. Eles vão ter divergências, eles vão ter modelos diferentes. E aqui, também falando com o professor José Roque, é engraçado. O CNPEM é uma organização social proposta numa construção feita pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, na reforma do aparato do Estado, pelo Bresser Pereira, numa perspectiva de que determinadas atividades elas fossem transferidas a sua execução para a iniciativa privada, mas numa perspectiva em que o poder público fosse o diretor da macrodecisão para onde vai aquela organização. O CNPEM não é um OS como as OS da saúde. O CNPEM tem no seu corpo diretivo o próprio Estado, o governo federal, tem integrantes que estão ali e compõem e dão a direção. Aquela direção que o Gabriel fala bem, que vem do centro de poder. Daquele que, num sistema democrático, aquele conjunto de atores é que vão, a partir do sufrágio universal, da escolha do seu cidadão, dar a diretriz. Então, ela é privada, mas ela tem na sua governança e na diretriz o centro de poder definindo para onde vai. E aí, como transformar tudo isso para algo que as pessoas percebam? E aí, há um dado que o Gabriel traz que é imprescindível, que é assim, confiança. A gente vive uma era da informação e, conjunto com isso, uma era da desinformação. Os meninos aqui que apresentaram também no painel anterior trataram disso com clareza, inclusive nas palavras, para dizerem assim, são criminosos que agem para construir desinformação e perda de credibilidade. E eu falo de um lugar, eu estou diretor da Anvisa, como aí apresentado, desde agosto do ano passado, numa das poucas organizações públicas desse país que gozam de credibilidade e confiabilidade da sociedade brasileira. A Anvisa se colocou nesse lugar porque ao longo da sua história, dos seus 27 anos, e aqui está aqui o meu antecessor, o diretor Alex Campos ali, várias daquelas decisões que foram tomadas, elas tiveram como base central evidências e as melhores evidências. As decisões, no modelo também de governança proposto em governos passados, das agências reguladoras, com diretriz e mandato para aqueles sujeitos que ali ocupam aquele espaço, conseguem induzir mudanças, alinhar políticas, tomar decisões regulatórias que estejam como base não as interferências legítimas e não as forças ilegítimas de decisões e pressões para orientar decisões que não as melhores evidências. A construção de confiança, ela é o que dialoga com a sensação das pessoas, porque nós avançamos, de fato, em oferta de serviços públicos digitais, nós avançamos enquanto país, num país com toda essa complexidade, nós avançamos consideravelmente em colocar na mão das pessoas melhores serviços mais transparentes e serviços, muitas vezes, melhores auditáveis pela sociedade como um todo, mas mesmo assim a sensação geral é de que nada vai bem e de que tudo vai mal. O Brasil não vai mal.
o Brasil não vai mal. O Brasil vai muito bem e tem avançado em muitas áreas. E para falar da área em que a Anvisa, em grande medida, a maior área que ela regula, o setor farmacêutico nacional é um setor de pujança. Quando a Anvisa nasce, das 10 maiores empresas farmacêuticas que nós tínhamos que atuavam no país, só 3 eram nacionais. Hoje são 6. Nós temos um setor que não só avançou na produção de medicamentos sintéticos, mas avançou para a produção de medicamentos biológicos e agora também está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias avançadas, inclusive na relação aqui que o professor Zé Roque reforça com o Ministério da Saúde e o CNPEM, e enfrentando gargalos importantes para essa construção, especialmente a partir de uma diretriz de política da fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde, com identificação clara de quais são os obstáculos para o enfrentamento e o desenvolvimento desse setor. Então, nós precisamos acabar com a nossa dependência na produção de insumos farmacêuticos ativos, nós precisamos dialogar com a construção de mecanismos que possam também diminuir nossa dependência e produzir soberania sanitária para aqueles produtos e para os medicamentos que são necessários à nossa população. Então, nós temos avançado muito. E esse avanço, ele só é possível porque nós temos como clareza que é um investimento público ao lado do setor produtivo, com diretriz clara do que a gente precisa enfrentar e quais são os desafios que nós temos que podem chegar nesse lugar. E o Brasil tem avançado consideravelmente. Temas que antes nos eram incomuns, e eu vou falar de algo que talvez já apareceu aqui também no dia de hoje, a gente vê um desenvolvimento ainda de bancada, mas um desenvolvimento nacional, de uma pesquisadora nacional, de uma universidade federal, pública federal do Rio de Janeiro, de uma tecnologia que pode vir a ser uma grande revolução no tratamento de pessoas acometidas com danos cerebrais, com danos à coluna e com dificuldade, inclusive, de movimento. Eu estou falando da professora Tatiana, da UFRJ, e o desenvolvimento da polilaminina. Nós estamos, nesse tema específico, podemos ser uma vanguarda de uma produção, de uma tecnologia que o mundo inteiro... E nós não estamos acostumados a lidar com isso. Nós não estamos acostumados a estar na ponta, a estar na vanguarda do desenvolvimento e também a construir uma ideia, que não é uma ideia ufanista lá do período ditatorial, mas uma ideia que a gente precisa reassumir o reconhecimento da importância e da capacidade do nosso país como um país que tem, na sua diversidade, na sua dificuldade, a capacidade de construir inovação e de produzir soluções para os problemas que afetam toda a humanidade. Então, falar disso, falar aqui em Harvard, esse centro do pensamento humano, eu acho que é importante para que a gente reafirme isso. O Brasil é um país que tem capacidades e tem contribuído consideravelmente com avanços tecnológicos significativos para toda a humanidade e não se furtará de fazer isso, seja pelo esforço de cada um individualmente, mas pelos esforços coletivos que a gente, como sociedade, tem empreendido ao longo desse tempo. Eu acho que é essa mensagem que eu queria trazer aqui para a gente reforçar e seguir no diálogo com todos vocês. Boa, Tiago. E eu queria passar para o professor Zé Roque e para o Gabriel, porque eu acho que você foi um pouco nesse lugar, Tiago. Assim, quais são as mudanças? E eu fiquei tentando matutar aqui na minha cabeça o que eu faria, o que eu responderia no lugar de vocês, assim. Quais são as mudanças mais executáveis, mais concretas que a gente pode fazer, pessoal, para que ciência e tecnologia chegue nessa transformação na ponta? Assim? Se a gente pudesse enumerar, eu acho que o Tiago trouxe esse componente de cultura, é super importante que a gente discuta, que a gente fale sobre isso. O que vocês, na posição de vocês, enxergando do lugar que vocês estão, qual que seriam as mudanças, os pontos mais concretos, assim, porque eu fico pensando na turma que está assistindo aqui, né? Ou são estudantes que estão num momento de decisão de carreira, e eu sempre falo que eles têm que voltar para o Brasil, certo? Estuda, aprende aqui e volta para o Brasil. Para fazer a transformação, o que eles podem fazer, com o que eles deveriam se vincular, o que eles deveriam estudar, para onde está essa direção, para transformar a ciência, tecnologia e impacto? Começa, Gabs, vai. Bom, vamos para um exemplo prático, né? Vamos pegar aí a história de Minas Gerais, essa unidade da federação que se coloca como a mais importante da nossa república,
E, Claramente, né? e nesses 305 anos de Minas, vejam a quantidade de oportunidade que nós tivemos. Primeiro ciclo econômico mineiro, ouro. Ouro Preto, ao mesmo tempo que a França estava fazendo a revolução e este lugar chamado Estados Unidos da América estava fazendo a sua revolução, um bocado de gente lá, filho de gente rica, de uma cidade que exportava 60% do ouro e foi estudar na Europa, começou a pensar num Brasil republicano e repleto de princípios liberais. Isso não foi adiante, porque Ouro Preto tinha igreja até não conseguir mais contar, mas não tinha uma escola. Ou seja, depois veio o ciclo do diamante, do ferro, do café, e agora o mundo inteiro fala das terras raras, né? E das preciosidades que estão, mais uma vez, em Minas Gerais. Então nós estamos falando de lítio no Jequitinhonha. Deixando as terras raras de lado, vou pegar um exemplo, cara, nióbio. Tá? Vamos pegar aqui a oportunidade para vocês que estão estudando. Quero aqui contar com aqueles que vão voltar para Minas Gerais aqui, vão fazer do nosso estado um estado incrível. Hoje, a cadeia do nióbio em Minas Gerais, professor, ela não é a clássica cadeia de commodity. Não se exporta nióbio puro. Nós temos 160 etapas em Araxá e dali você tem um produto extremamente bem feito, sendo vendido para componentes de um encanamento que vai precisar resistir mais do que vai fabricar um carro, enfim, uma série de coisas. Não se vende todo o nióbio que se fabrica em Minas Gerais. Por quê? Porque, por exemplo, baterias e ônibus elétricos, eles não são fabricados na quantidade que Minas e o Brasil precisa. Mas se nós olharmos para as grandes cidades, para as médias cidades, pequenas cidades mineiras, nós ainda vamos ver hospitais sendo entupidos de pessoas com problemas respiratórios, porque a poluição é uma questão nesses municípios. Eu tenho, portanto, oportunidade e problema no mesmo território. Com uma canetada e com uma boa ação política, eu coloco um processo legislativo que obriga os municípios a transformarem as suas frotas em frotas limpas em determinados 5, 10 anos, em comparceria com os centros universitários, iniciativa privada, naquele tripé de hélices, né? Governo, iniciativa privada e universidade, a fabricação e o estímulo de um transporte limpo. Quais pessoas que estão aqui fazendo o seu mestrado vão ajudar Minas Gerais, o Brasil, a terem mais fábricas com componentes de baterias mais inteligentes, com ônibus mais eficazes, com uma possibilidade de mobilidade limpa que não entupa os hospitais e não pressione o sistema de saúde brasileiro. Então, o ponto que eu quero dizer aqui, para não ir longe em várias dicas, é identifiquem oportunidades e casem essas oportunidades com os problemas. Há algum tempo, eu ajudei a criar o Renova BR, que é uma escola que prepara candidatos. Fui o primeiro professor da turma. Me lembro que tive como alunos o Ferreirinha, a Tabata e outras pessoas que estavam aqui na gênese dessa Brasil Conference. E todas as vezes que eu conversava com eles, eu batia nessa tecla que eu bato com vocês. Talvez eu esteja falando aqui com alguma pessoa nesse auditório que um dia queira se candidatar. E eu espero muito isso, porque acreditem, a solidão é enorme do lado de cá. É enorme. Eu sou de Belo Horizonte, uma terra que teve de Marcos Valério a Daniel Vorcaro. Alguma coisa tem lá. Há 20 anos eu estou na vida pública e ainda bem que a minha mãe não sente vergonha de mim. E eu consigo conversar com os meus amigos sem ter medo de aparecer na página policial. Mas por que eu digo que a solidão é enorme, pessoal? Não é porque eu sou ético, porque isso é obrigação. É porque eu não estou aqui apenas pelo poder. O meu convite para vocês é: mantenham sim esse foco nos estudos. Eu, quando me formei mestre em cidades pela London School of Economics, alguém me perguntou: você acha que isso vai te dar voto? Eu acho que não. Mas se um dia eu ocupar um cargo público, executivo, eu sei o que fazer. Isso é muito importante aqui enquanto dica, quando o assunto é ciência e tecnologia. Sabe? Porque a ciência e tecnologia, elas entram no aspecto do Estado e do processo decisório. Mas elas não podem ser centradas em si e, para fazerem sentido, precisam melhorar a vida das pessoas. Então, em que aspecto da vida das pessoas vocês querem atuar?
É no fato de que elas não podem perder tempo no trânsito, elas não podem morrer com uma doença respiratória, elas precisam ser mais felizes, e a ciência e a tecnologia, elas não vão ser um discurso apartado da realidade, isso pode virar ação política. Então, eu queria muito motivar vocês que estão aqui. Se a gente fica só no ambiente acadêmico, se a gente pensa só nos nossos dividendos e no nosso bolso, a coisa não avança. Estar estudando em Harvard é um privilégio para pouquíssimas pessoas. Nascidas no Brasil, então, nem se fala. Se a gente não transforma isso, esse privilégio que nós temos, numa ação para ajudar os outros, numa ação concreta para fazer ciência e tecnologia sair do papel, nada vale a pena. Eu olho para Belo Horizonte e vejo uma população enorme vivendo numa favela que é o aglomerado da Serra. E eu penso, quais são as últimas fronteiras do urbanismo para aquilo dali se transformar num ambiente de fato aprazível para uma pessoa viver? Se a gente não enxerga o mundo a partir disso, nós vamos ficar, e aí minha crítica profunda ao ambiente universitário. Quando eu entro na minha sala lá, eu leciono Teoria Geral do Estado e Ciência Política na Faculdade de Direito. A primeira pergunta que eu faço em sala é: o que vocês estão fazendo aqui? O Brasil não precisa de mais advogados. Não precisa. E o pior, 5 anos numa faculdade de Direito, para no final entregar um TCC que vai ser engavetado, pegar um diploma, e aí vão me deixar mais triste ainda, fazer um concurso público. Sabe, não pode ser ambição apenas ter uma conta cheia e uma carreira segura. Isso não vai fazer o Brasil se mexer. Nós temos que contar com o risco. É por isso que eu saí da minha tranquilidade, perdi contratos, perdi empregos, neguei. Eu estou aqui no auditório com o Lucas Mendes. Para quem tem meus 40 anos e assistia Manhattan Connection todo domingo, né, na GNT, na Globo News, esse camarada que veio de Nova York nos assistir aqui, me fez o convite para compor a bancada com ele, com Caio Blinder, com Pedro Andrade, e eu disse não, porque eu sou um cara que quer ser governador de Minas Gerais. Quando a gente abre mão de alguns sonhos pessoais para falar, pera lá, deixa eu me doar um pouco para a sociedade, a gente está inovando e está defendendo ciência e tecnologia. É isso. Obrigada, Gabriel. Eu acho que a gente não precisa de mais advogado, mas mais uns engenheirinhos, umas engenharia ia bem, né, professor? Isso. Ele ganhou meu voto porque não precisa de mais advogado, então essa pauta dele já levou meu voto. Brincadeira. Você sabe, professor, qual que é o país do mundo que tem menos advogados por per capita? Não. Nem chuta. Nas aulas de cultura, diversidade e sociedade, eu explico isso explicando o sistema japonês. Japão. O Japão é o lugar do mundo com o menor número de advogados per capita. Isso explica muita coisa, né, gente? Lá, se a pessoa precisou de advogado, já deu errado, entendeu? Então, fica um exemplo. Você está cercado por 2, viu? Não, eu sou, pois é. Eu tenho lugar de fala. Você está vendo? Eles estão em todos os lugares. Tenho defeitos piores, mas sou sanitarista. Bom, pegando rapidamente aqui, né? Eu acho que eu vou pegar na visão, quer dizer, para vocês jovens, né? Eu acho que é uma fala, um ponto central que eu falei um pouco, né? Mas o Thiago também falou, que é acreditar que de fato é possível estar na fronteira. Então, esse exemplo que ele deu, né, da polilaminina, que a gente não acredita, parece que é sempre uma surpresa. Aqui, nesse lugar aqui onde a gente está, andando por aqui, tem uma quantidade gigantesca de prêmios Nobel, e todos acreditam que podem. Os jovens aqui acreditam que um dia podem ter esse prêmio Nobel, né? Eu lembro que eu não fiz meu doutorado também nos Estados Unidos, né? Em Berkeley, e a visão dos alunos que estavam comigo é que eles sonhavam em estar lá, certo? Então, isso não está presente no Brasil, né? Então, a gente tem que mudar essa cultura, de fato acreditar que vocês podem mudar. Podem não somente ganhar o prêmio Nobel, como podem criar a próxima grande, super, mega empresa no mundo, né? Podem ter impacto. Eu acho que então tudo começa por acreditar, né? Eu acho que o CNPq é um lugar que tem isso. Do ponto de vista público, eu acho que assim, tem uns desafios que são muito grandes que eu acho que são importantes para a gente mudar o Brasil. Como o Thiago falou também, o Brasil já tem alguns exemplos muito bons de sucesso. O Brasil tem uma grande dificuldade no próprio mundo público de coordenação. Minha experiência ao longo desses anos é que a gente gasta esforços gigantescos, né, discutindo o mesmo assunto em diversos lugares, sem coordenação de ação, né?
Então, esse é um problema enorme que eu acho que a gente precisa conseguir, de alguma forma, abordar. Pode até ser que as tecnologias digitais ajudem a fazer isso no futuro, mas esse é um ponto central. Muita gente querendo fazer a mesma coisa, mas sem estar junto e não indo para o mesmo lugar. Tá? Então, esse é um problema central. Coordenação é uma coisa que precisa ser resolvida. Segundo ponto é pôr os atores, criar núcleos, né, que coloque todos os atores que são importantes de uma vez só para ir para frente. Né? Quando eu tenho um projeto que eu preciso fazer que aconteça lá dentro do CNPEM, eu não coloco só os engenheiros, eu coloco o engenheiro, o pessoal de compras, os advogados, porque não tem jeito, tem que colocá-los, né? Coloco todas as pessoas importantes para montar e cada um sabe que aquilo é um projeto que tem que ir para frente. O Ministério da Saúde, nesse programa que a gente está construindo com a gente, é a primeira vez que eu tenho trabalhado que estão construindo algo desse jeito. Isso, Massuda está lá, que é a secretária executiva do Ministério da Saúde. Então, gastou-se alguns dias desenhando o programa, né? Discussões técnicas sobre o programa, mas discussões organizacionais, né? Como é que nós vamos fazer a gestão desse programa? Como o Thiago falou, nós somos uma instituição privada cujo norte é determinado pela necessidade do Estado brasileiro. Então, isso é central, certo? Nós temos uma agilidade muito maior, o CIRI só está de pé porque nós somos uma organização social, isso eu garanto, certo? Mas ele está caminhando num lugar que o Estado brasileiro está dando o norte, certo? Então, isso é fundamental. Então, isso tem que ser replicado. É um modelo que eu, de fato, acredito, né? E eu acho que, então, essa coordenação está a Anvisa junto, está o pessoal mais técnico, tá? Nosso pessoal, obviamente, tá? As farmacêuticas estão sendo chamadas. Então, a hora que você monta esse núcleo, que está todo mundo alinhado, bom, é para cá que nós vamos, essas são as nossas metas em cima de necessidades do Estado brasileiro, olhando para a lista do SUS, olhando para a balança comercial, olhando para o que é necessário, olhando para equipamentos médicos, não é só farmacêutico, não. Nós temos uma capacidade de engenharia, nós estamos desenvolvendo equipamento de MRI, de ressonância, compacto, de baixo custo, para poder espalhar por esse país, para você poder ter, não só nos grandes hospitais, os super equipamentos, mas algo que atenda a população, certo? E que permita que o Brasil use a sua tecnologia, que nasce para fazer um acelerador, para fazer outras coisas, né? Então, essa parte é central. E uma última questão, que é um desafio gigantesco, vai ficar para vocês que forem eleitos, de alguma forma, mudar a parte de como o orçamento brasileiro é alocado. Porque, assim, é um pesadelo. Como é que você vai falar em longo prazo, e inovação, ciência e tecnologia envolve longo prazo, com orçamento que é discutido anualmente, com incertezas de contingenciamento? Assim, se dá certo no Brasil, você pode pegar aquele cara que ele vai dar certo em qualquer lugar do mundo, certo? Porque assim, às vezes eu brinco, parece que é uma corrida de esteira com obstáculos, mas é a esteira vindo do lado contrário, né? Então, assim, é realmente muito difícil. Então, esse seria uma discussão que não é simples, tá? Mas a gente conseguiu agora, né, estamos mudando a parte de impostos, né? Eu acho que esse é um ponto central. Então, assim, isso tem que dar mais previsibilidade, né? Veja, tem uma maluquice, agora só para falar um pouco de maluquice, quer dizer, no orçamento da União, chega no fim do ano, o povo começa a gastar sem freio, porque senão vão pegar o dinheiro de volta. Isso não é a melhor maneira de você fazer planejamento, certo? O seu dinheiro não devia desaparecer porque o ano acabou, né? Ele tem que estar alocado num programa, certo? Então, o que interessa é o sucesso do programa. Coordenado, diversos ministérios olhando e alocando seus recursos para aquele programa, aquela missão. Então, eu acho que esse é o grande avanço que a gente tem que fazer, e eu acho que as tecnologias digitais podem ajudar bastante nesse processo. 15 segundos de um exemplo. Na Austrália, existe um programa chamado Royalties for Regions. A Austrália Ocidental é um estado muito minerador, e aquele problema de tirar o minério e a cidade ficar pobre, não. E eles criaram um modelo muito interessante de transferência disso para um fundo, parecido com o que a Escandinávia fez com o petróleo, para justamente garantir para determinadas áreas um fundo permanente de financiamento sem os solavancos de orçamento anual. Vale estudar, porque é muito interessante no Brasil, em que as nossas riquezas minerais viram ou caixa comum
ou show sertanejo na maior parte dos municípios. Eu vou deixar o secretário Api, que está aí, para falar sobre a reforma tributária, mas é impossível a gente não falar sobre utilizar mecanismos de mercado de capital para ampliar as capacidades orçamentárias de projetos nesse país, não só continuando a dependência do orçamento público em si, mas pensando em outras formas de agregar. Até bem rápido, porque para pegar a sua área, daí você pode complementar. Na parte de regulação, que eu acho que ela é importante, é entender que a velocidade da inovação é muito maior e você tem que ter, então, sandbox regulatório, você tem que testar, etc. Então, assim, entender que tem que ajustar a velocidade do poder público à velocidade da inovação é central. Eu acho que o Gabriel trouxe uma coisa, né? Tanto a ciência quanto a política pública, ela só faz sentido quando o objeto que ela quer resolver é um objeto real e concreto. Não adianta pensar em regulação, em política pública, em coordenação, se não tiver claro que o fim a qual se destina é a solução de um problema que seja da sociedade. Se perder na burocracia, achando que a burocracia em si traz elementos que podem proteger a sociedade, da malversação de recursos, melhorar a capacidade de transparência, mas se ela for tamanha que o custo dela inviabilize o enfrentamento daquelas soluções, a gente precisa parar e refletir. Assim é a regulação. A regulação não pode ser um obstáculo, ela tem que ser uma capacidade que tenha como foco, que é o foco da regulação da Anvisa, a proteção das pessoas, dos riscos de adoecimento. Então a gente tem que focar na mitigação de riscos, em evitar que as pessoas venham a adoecer, mas sem perder de vista que quando você regula no setor saúde, você também tem que falar sobre desenvolvimento econômico e social, você tem que falar sobre a perspectiva de construção de mecanismos que possam induzir determinadas inovações, capacidade de compreender que não de que em inovação, ainda mais inovação radical, nós precisamos inovar. E inovar também na regulação, porque senão a gente não vai, não só sandbox, mas está aberto a isso. Mas eu queria trazer um último ponto, eu acho que é central, porque ontem me marcou bastante ouvir de que pela primeira vez na história dessa conferência, da Brasil Conference, em 12 anos, vocês têm uma primeira co-presidente negra. E aí não dizer que há um elemento muito central na discussão sobre onde estamos e qual o nível de acesso e perspectiva das pessoas. Eu sou o primeiro diretor negro da Anvisa. Eu sou homem negro, de pele clara, ostento um cabelo black power e passei a ser diretor de uma agência regulatória da magnitude da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do meu país. Mas isso precisa ser uma perspectiva de despertar sonhos e não matar a nossa potencialidade a partir da nossa diversidade. Veja, hoje, alguns aqui que chegaram nesse lugar ainda podem sonhar com o Nobel. Mas quantos sonhos são matados na origem, quando nós não enfrentamos o acesso, quando não enfrentamos a desigualdade, como não enfrentamos o racismo estrutural que ainda é a base da construção da nossa sociedade, falar da nossa potencialidade, a gente está matando mais da metade da nossa população por um marcador que não nos diferencia em nada. Muito pelo contrário, para as pesquisas clínicas e para os avanços na área farmacêutica, a nossa diversidade é um valor. Só a gente que não reconhece. Se nós não reconhecemos, entendemos que essa é uma medida para superar esse obstáculo, é a medida para o nosso desenvolvimento, nós vamos continuar patinando no mesmo lugar. A gente vai ter expoentes pontuais, mas a gente perde a maior capacidade que nós temos, que são as nossas pessoas, os brasileiros e brasileiras que estão lá. Então eu não poderia sair daqui sem dizer isso, de quanto isso é simbólico e quanto o simbólico tem capacidade de mudar a realidade. O Gabriel é um político, um excelente orador, o que ele fala gera uma proporção de pessoas que ali vão se conectar na perspectiva daquilo ser uma realidade. Quando alguém vê alguém que se parece com você ocupando determinado espaço, isso diz, isso é possível. Nós podemos chegar lá, nós temos essa condição. Então eu queria deixar isso aqui como um recado para dizer, nós somos um Brasil bastante diverso e essa diversidade é a nossa maior potência, mas nós precisamos enfrentar aquilo que ainda é uma chaga que nos marca como país, que é o racismo estrutural nesse país. É isso. A gente tem 1 minuto, a gente é super pontual, né, pessoal? Eu vou até deixar vocês 30 segundos de colocações finais, mas eu acho que o ponto aqui quando vocês falam, e eu olhando aqui do lado, né, da iniciativa privada, empreendedora, mais não estou no meio público,
me lembrou de uma história muito rápida, que a Cláudia Costin, de educação, falou assim, ai, Camila, muito fofinha, você é uma querida, adorei você. Que bom que você forma 15 mil alunos. Eu tenho 4 milhões de estudantes só no estado de São Paulo, na escola pública, então, que bom. E aí eu lembro que isso me marcou, mudou minha vida. Foi numa primeira conferência, inclusive, parecida com essa aqui. E aí eu falei assim, cara, a gente tem que falar de políticas públicas, a gente tem que se provocar enquanto pensadores, enquanto cientistas, a levar esse impacto para a escala que o poder público tem. Então, queria agradecer muito vocês por cada um à sua maneira, de forma muito individual e preciosa, representarem possibilidade de fazer política pública. Alguns perseguindo carreira política, outros como professor e construindo, né, esse ambiente acadêmico produtivo, professor, que falta demais, né, quando a gente olha para esse ambiente acadêmico de pesquisa, mas que está olhando para esse impacto final, e Tiago olhando para esse aparelho, né, de regulação, Anvisa e representação. Acho que a sua última fala foi muito, muito importante. Então, queria agradecer vocês, convidar todo mundo a se conectar com eles para conseguir se inspirar a fazer diferente, gente. Então, obrigada. Usufruir dos 30 segundos de vocês, tá bom? Que agora tá zerado ali aquele cronômetro para Marcela não ficar brava comigo. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada, viu? Por fazerem o que vocês... Obrigado.